Em entrevista a Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Corretora. Bem, Pedro, em relação a mais uma sessão hoje pregão aqui na Bolsa, a Bolsa subiu pela 9ª sessão e renovou também a máxima do ano, né? Exatamente. O mercado ele vai colocando nos preços das ações o aumento da possibilidade da permanência no governo do interino Michel Temer, não é? Ou seja, a votação do impeachment, e o mercado vê nisso uma saída da crise política. Saindo da crise política, o Brasil tem tudo para deslanchar do ponto de vista econômico. E o mercado já vai se antecipando a essa visão, né? Puxando os preços das ações das empresas que vão melhorar de performance à medida que a economia começar a se recuperar. É esse o retrato dessa alta da Bolsa, né, basicamente puxada por uma melhora na percepção em relação ao risco político. E tem alguma resposta de imediato no bolso do consumidor? Não, de fato não. Os números ainda da economia real ainda estão precisando melhorar, né? O mercado antecipa muito, ele olha para alguns meses na sua janela, no seu horizonte, né, de planejamento, e antecipa bastante. Os preços ainda estão bastante salgados, o custo de vida ainda está elevado para a maior parte da população em função da alta dos preços da alimentação, né? O nível de emprego ainda continua piorando, né? O desemprego está aumentando e o nível de atividade não se recuperou, pelo contrário, ele desacelerou a queda, mas ainda a gente não vê recuperação. A expectativa é que isso comece a se reverter mais pelo 4º trimestre, ali pelo fim, após a passagem da metade do 2º semestre desse ano, início do ano que vem. Ali a gente vai começar a sentir um pouco mais claramente os efeitos dessa, colocar entre aspas, solução da crise política. Eu coloco entre aspas porque a gente não sabe efetivamente, não é 100% garantido que isso ocorra, não é? Mas ocorrendo um cenário político mais ameno, a economia se recupera e aí então o brasileiro vai sentir um pouco melhor, vai sentir a situação econômica melhorada definitivamente. Resultado desta elevação da Bolsa aqui no país hoje se deveu basicamente ao avanço das ações da Petrobras? Foi uma das vedetes hoje, né? À medida que a economia global também fica descartando os cenários mais pessimistas, tem muitas ações no Brasil que estavam com preços deprimidos em função da crise política. Então você tem bancos que subiram também, você tem seguradoras, você teve a Petrobras, muito bem dito, algumas empresas de varejo, algumas empresas do setor imobiliário, né? Os investidores vão elegendo algumas empresas que estão com múltiplos muito baixos, com um preço muito baixo, e começam a corrigir esses preços, começam a aumentar a demanda por esses papéis. E o dólar caiu de novo, né? Só para a gente fechar, mais uma vez em queda. Representa alguma coisa? O que isso... O dólar reafirma algo que eu venho vendo já desde pelo menos o início do ano. O Brasil tem uma taxa de juros de 14,25, a taxa básica de juros. A taxa básica de juros no resto do mundo é muito próxima a zero, quando não é negativo, né? Na Europa ela está negativa. Esse diferencial de taxas de juros entre o Brasil e o resto do mundo, né, com um cenário político mais equilibrado, faz com que venha para cá uma enorme quantidade de dinheiro para aproveitar esse diferencial de juros, né? É o que a gente chama de carry trade, né? Vem para cá uma montanha de dinheiro para comprar títulos da dívida pública, aproveitar uma taxa de juros que está extremamente elevada, quando no resto do mundo a taxa de juros está muito baixa. Você tem uma ideia, um título brasileiro paga aí próximo de 12% para 2021, ao passo que um título que vence em 10 anos no Japão está negativo. A mesma coisa um título de 10 anos na Alemanha. Um título da Itália paga pouco mais de 1,30% ao ano para um vencimento de 10 anos. Então, esse diferencial enorme de taxa de juros vai fazer com que a taxa de câmbio, né, que o real
continue se apreciando, que o dólar continue caindo, né, até o fim do ano, pelo menos. Pedro, obrigado pela participação e pela entrevista. Agradeço. Eu que agradeço o convite, meu caro. Até logo.